E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre úlceras, falando sobre problemas, distúrbios gastrointestinais. Conosco, para você que está chegando agora, seja bem-vindo sempre. Esse é o Vida e Saúde, Dr. Roberto Teixeira, mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo e também professor do Departamento de Cirurgia da Unicamp. Olha só quem está aqui, renome internacional, gente. Doutor, aqui, vamos lá para Juiz de Fora, Marília Virgínia de Castro, um beijo, Marília, Deus te abençoe. Ela fala que é portadora de esôfago de Barrett. Gostaria de saber o que é isso, esôfago de Barrett. É a Marília, doutor? Então, o esôfago de Barrett, como nós explicamos no bloco anterior, ele é aquela alteração da mucosa que acontece através da formação de um processo, um fenômeno que se chama metaplasia na região distal, na parte de baixo da mucosa do esôfago, secundário a uma história de uma doença de refluxo de longa data. O esôfago de Barrett ela é uma alteração que precisa ser acompanhada rigorosamente com endoscopias seriadas e biópsias, justamente porque essa alteração pode levar a um aumento relativo do risco de desenvolvimento de alguns tipos de tumores nessa região. Então, o paciente que é portador de esôfago de Barrett, ele precisa ser acompanhado pelo especialista e pelo endoscopista e pelo seu clínico, seu médico de confiança. Doutora, aqui chegou um e-mail da Sueli, ela que é de Maravilha, Santa Catarina. Olha que cidade maravilhosa, né? Além do Rio de Janeiro, também tem a Maravilha Santa Catarina. Ela tem 18 anos e 3 meses ela fez uma endoscopia, e qual mostrou as seguintes coisas: pangastrite endoscópica entamentosa nodular, duodenite e a bactéria H. pylori. Fiz o tratamento com o piloripac e omeprazol, mas continuo sentindo dor no estômago e no intestino. Qual seria o tratamento para isso? Pergunta a nossa amiga Sueli, doutor. Eu acho que esse caso, ele exemplifica bem o aspecto multifatorial da formação da síndrome dispéptica da gastrite e da duodenite. Porque esse aspecto que ela descreve, ele é bastante típico. Uma gastrite, uma pangastrite, aquela que pega o estômago todo, com nodularidade, com duodenite, ele é bastante típico da presença da bactéria Helicobacter pylori. Uma vez tratada a bactéria e uma vez feito um tratamento com inibição da produção do ácido clorídrico, muitos pacientes obtêm uma melhora durante aquele período de tratamento. Porém, é muito importante ressaltar que se esse paciente não começar a adotar hábitos mais saudáveis de dieta, que nós já comentamos anteriormente, pode haver uma recidiva dos sintomas. Não necessariamente porque houve uma recontaminação da bactéria, mas porque é muito importante aquele tripé da boa alimentação, aquele tripé do fator emocional nesse tipo de doença, da atividade física, para que ocorra um reequilíbrio das funções de digestão, para que ela possa se ver livre definitivamente dessa alteração. Ô, doutor, muitas pessoas estão perguntando aqui o que é uma endoscopia. O que é a endoscopia? Então, a endoscopia é um exame que pode ser tanto diagnóstico... Inclusive, eu acho que o senhor trouxe aqui uma imagem. Exato. Tem como, Pedro, dá um close aqui. Eu vou tentar segurar na mão aqui, ó, por favor. Isso aqui, doutor. Então, desculpa é um exame que pode ser tanto diagnóstico... Essa parte, esse cano escuro quanto terapêutico, aí. Exatamente. É um aparelho de fibra ótica que existem lentes com luz na ponta e é introduzido pela boca e vai até o estômago, vai até a primeira porção ali do intestino delgado que se chama duodeno e ele permite que possam ser realizadas fotografias, filmes e também existe a possibilidade de colocar algumas pinças para que nós possamos fazer a retirada de material para estudo, que são as chamadas biópsias endoscópicas. Além do que já existe a possibilidade de, se existe alguma lesão que possa ser retirada pela endoscopia, já é possível realizar as cirurgias endoscópicas, como retirada de pólipos, pequenos tumores, biópsias submucosas, com a retirada mais profunda da mucosa, chamada ESD, que é a dissecção submucosa endoscópica. Ou seja,
hoje é um ramo, já é considerado uma área de atuação, quase que uma especialidade médica, já a endoscopia digestiva. Ele é muito importante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento de doenças do aparelho digestivo. Ok. Doutor, vamos lá para a Cerquilho São Paulo, é a Deise Ambrosio da Gama. Ela gostaria de saber, primeiramente, obrigado, Deise, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Deus te abençoe, viu? Ela gostaria de saber se uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, portanto, redução do estômago, e não consegue se alimentar direito e vomita todos os dias, pode ter algum tipo de consequências? Pergunta a nossa amiga Deise. Inclusive, o senhor trouxe a foto de um estômago, é isso, né? Exato. De estômago, né? Pode até mostrar. Assim, eu acho que aí uma situação muito especial. O paciente que é submetido a uma cirurgia para a perda de peso, chamada cirurgia bariátrica. Primeiro que existem diversas técnicas para a cirurgia bariátrica, não existe apenas uma técnica. Okay. Mas nas técnicas mais utilizadas, existe a separação do estômago. É criado através de um grampeador um novo estômago bastante pequeno, que é separado do estômago antigo. E aí é levado uma alça intestinal para que se faça uma comunicação entre esse novo estômago e o intestino, né? O que configura o que nós chamamos de desvio ou bypass. Okay. Então, esses pacientes que sofreram alguma intervenção no estômago, seja uma cirurgia por câncer, uma cirurgia por úlcera ou uma cirurgia bariátrica, eles muitas vezes vão precisar de acompanhamento endoscópico para ver se essa mucosa, se esse novo reservatório gástrico está em perfeitas condições. Se não está com uma gastrite, se não está com uma úlcera chamada úlcera de boca anastomótica, que é a úlcera da conexão entre o intestino e o novo estômago. Então, esses pacientes precisam de acompanhamento médico com o seu clínico, precisam de acompanhamento nutricional com a nutricionista ou nutrólogo e precisam do acompanhamento endoscópico, né, para ver se está tudo ok. Porque esse quadro razoavelmente comum de vômitos pós-cirurgia bariátrica, ele pode ter muitas causas. Pode ter uma causa local, de alguma alteração nessa comunicação, nessa anastomose, mas também pode ter uma causa sistêmica, como deficiência de vitaminas, outras alterações endócrino-metabólicas. Então, esse paciente precisa ser visto por uma equipe multidisciplinar, onde tenha o cirurgião, o endoscopista, o endocrinologista, o nutrólogo ou a nutricionista e muitas vezes o profissional da área de psicoterapia, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, porque a questão emocional pode influenciar muito nisso. O senhor falou de vitamina, parece que tem uma pergunta na rua, afinal de contas o povo pergunta, acho que nesta área. Vamos ver qual é a pergunta. Meu nome é Ana Paula e eu gostaria de saber se a melhor opção de curar uma colite é fazer uma operação. Muito bem, doutor. E aí? Como ajudar a Ana Paula? Colite é um nome muito genérico que nós damos à inflamação de uma região do intestino, que é chamado intestino grosso, ou cólons, os cólons. Então, as colites, elas podem ter várias causas. Nós temos doenças inflamatórias que causam colites, como, por exemplo, a retocolite ulcerativa idiopática, a doença de Crohn. Existem outras colites muito específicas, colite colágena. Mas, assim, popularmente se chama de colite, o que, na verdade, é um estado funcional de irritação dos colos, que, na verdade, o nome adequado seria síndrome do cólon irritável, síndrome do intestino irritável. Então, muitas vezes, o diagnóstico dessas alterações, ele precisa ser feito através de anamnese, da conversa entre o médico e o paciente, o exame físico e exames complementares, sejam eles uma colonoscopia, que é uma endoscopia feita para o intestino grosso, e outros exames. Existem exames de raio-x contrastados, existem tomografias específicas para o intestino, e muitas vezes a necessidade de retirada de fragmentos para se fazer estudo de biópsia. Definido qual é o tipo de colite, cada uma delas vai ter um tratamento específico. Mas a grande maioria, nós vamos precisar de um tratamento medicamentoso, de reeducação de hábitos saudáveis e, às vezes, tratamento de apoio psicológico. Mas existe uma porcentagem de pacientes portadores de algum tipo de alteração nos colos
que aí sim é necessário o tratamento cirúrgico, mas podemos dizer que isso é uma minoria dentro dessa população de pacientes portadores de colites em geral. Doutor, tem um monte de perguntas que chegaram aqui, um monte de perguntas, a Maria Luísa, de Itatiba, enfim, tantas outras perguntas, a gente agradece de coração, claro, sempre aqui, né? Muitas pessoas perguntam assim, que a sensação da boca amarga sempre, aquela sensação da acidez que vem para a boca sempre amarga, vão dormir com a boca amarga, acordam com a boca amarga todas as noites, enfim. O porquê disso, perguntam a grande maioria de telespectadores, doutor? Bom, é importante a gente frisar que um pouquinho de refluxo todos nós temos. Isso é normal? É normal. É chamado refluxo gastroesofágico na sua forma fisiológica, na sua forma normal. Não é uma doença do refluxo isso. Então, todos nós temos dias... O soluço é uma forma de refluxo? O soluço, ele pode ser um sintoma relacionado ao refluxo, sim. Principalmente o soluço crônico. Muitos pacientes que soluçam muito, quando vão fazer uma investigação, eles são portadores de refluxo. Mas é importante frisar que todo mundo tem um pouco de refluxo em alguns momentos do dia ou durante alguns dias. Isso é normal. Agora, para que isso seja configurado como a chamada doença do refluxo gastroesofágico, aí é preciso que esse paciente ele complete alguns critérios de diagnóstico. E muitos desses pacientes que sentem eventualmente algum sintoma menor, menos importante do refluxo, quando a gente vai esmiuçar numa conversa, numa anamnese entre o médico e o paciente, você vai ver que esse paciente está comendo um pouco a mais. Ele está comendo uma quantidade um pouco exagerada, que esse paciente acabou ganhando peso recentemente no abdômen, o que aumenta a pressão abdominal e faz com que aquele refluxo que era normal e fisiológico passe a incomodar um pouquinho mais. Então, nós costumamos dizer que um pouquinho de atividade física, um pouquinho de redução na quantidade e um pouquinho de melhora na dieta, aquela seguradinha que faz a gente perder 1 ou 2 furos no cinto, pode melhorar de uma maneira muito acentuada esses sintomas leves de refluxo. Isso é importante. Maravilha, viu? Vou ter que chamar um intervalo e quem está agradecendo muito essa informação aí é o nosso amigo Varley, que está agradecendo de coração. Ele vai assim que já está comprando o cinto e não cabe mais, enfim. Mas ele vai, a partir de hoje, melhorar um pouquinho mais. E com essa informação, vou chamar o intervalo, porque tem mais um bloco ainda e temos muito mais informação para você. Não sai daí, agora vem a melhor parte. Esse é o Vida e Saúde, volta já só para você. É importante ressaltar que o tratamento em câmara hiperbárica para pacientes que têm feridas, úlceras, queimados, queimaduras, acidentes, traumas, ele é um direito de todo cidadão. É um direito à saúde, é um direito constitucional. Os planos de saúde têm obrigação de cobrir esse tratamento e mesmo a pessoa do SUS tem direito a esse tratamento. O caminho às vezes é um pouco mais difícil, tem que recorrer à justiça, mas é um direito seu ter direito a esse tratamento.